Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, nós vamos aprender a dividir o nosso texto em múltiplas colunas e a inserir hiperlink em LaTeX no Overleaf. Temos aqui então aberto um projeto na plataforma Overleaf. Você pode ver que o meu texto ele contém aqui 3 páginas impressas no documento PDF e para separar, por exemplo, este primeiro parágrafo em múltiplas colunas, em, digamos, 2 colunas, nós devemos vir aqui no preâmbulo do nosso documento e inserir o seguinte pacote. Use package multicol. Devemos colocar também este comando abaixo, setlang column_sep. E aqui você vai colocar a medida do espaço entre as suas colunas. Eu vou colocar 1 centímetro aqui, para vermos o resultado em breve. E aqui, descendo, no nosso primeiro parágrafo, o parágrafo que se deseja dividir em 2 colunas, nós devemos colocar o seguinte comando, begin multicols, e na frente colocar a quantidade de colunas. Vamos colocar aqui 2 colunas. E abaixo, devemos colocar o end multicols. Compilando o nosso arquivo, veja só, o nosso primeiro parágrafo foi dividido em 2 colunas com um espaço de 1 centímetro entre as colunas. Veja, nós podemos alterar este parâmetro aqui, colocando, por exemplo, 3 colunas. Compilando o nosso arquivo, veja só, nosso parágrafo foi dividido em 3 colunas. E mais aqui acima, onde foi definido 1 centímetro para o tamanho do espaço entre as colunas, podemos alterar também. Vamos colocar 0,5 centímetros, meio centímetro. E veja só, compilando o nosso arquivo, o efeito foi impresso aqui no nosso documento PDF. Agora um detalhe muito importante. Veja que aqui, nesta coluna central, nós temos algumas palavras que foram separadas ao final da linha. Veja só, trabalhava foi separada, e a palavra ministério aqui também, veja só, ela foi separada com esse hífen aqui. E também temos aqui essa última palavra, veja só, reescrevia, ela também está separada dessa forma como você vê. Para evitar que o Overleaf faça esse tipo de separação, se isso por acaso te desagradar, você pode vir aqui no seu preâmbulo e adicionar o seguinte comando, ripenchar font igual a -1. Veja, compilando o arquivo com este código, note que as palavras elas não foram separadas ao final das linhas como estava anteriormente. Vamos aprender agora a inserir hiperlink em nosso documento. O primeiro passo é adicionar aqui também no preâmbulo do nosso documento o seguinte código, use package pdf text hyperref. Esse pacote irá permitir a inserção de hiperlinks em nosso documento. E como funcionará esses hiperlinks? Veja só, eu tenho aqui no segundo parágrafo, por exemplo, a seguinte frase que está aqui no começo. Os capítulos do livro podem ser divididos em 3 partes. A primeira parte relata como era a sociedade criada por George Orwell. Digamos que eu deseja criar um link de forma que, quando o leitor clicar na expressão George Orwell, quando ele clicar aqui neste nome, que ele seja direcionado para esta última página, aonde contém as obras do autor. Para isso é muito simples, basta eu localizar esta palavra aqui, no meu texto que está digitado ao lado esquerdo, veja só. Localizei o nome dele aqui, George Orwell, e eu devo colocar aqui o seguinte comando. /, hiperlink, devo abrir chaves, fechar chaves, abrir chaves de novo e fechar chaves aqui no nome dele dentro das segundas chaves. Na primeira chaves, eu devo colocar uma palavra de marcação. Eu vou colocar aqui, autor. Agora eu devo descer lá
nas obras que eu digitei aqui abaixo, eu devo colocar o seguinte comando no local aonde o link direcionará o nosso autor. Eu devo colocar hypertarget e entre chaves a palavra autor, porque foi a palavra que nós usamos lá acima no comando, e eu devo colocar aqui entre chaves o local aonde o autor irá ser direcionado. Eu vou colocar aqui na pior em Paris e Londres. E agora eu vou compilar o nosso arquivo. Veja que nada aconteceu aparentemente. O nosso texto está como antes. Mas veja só, quando nós posicionamos o nosso mouse aqui em George Orwell, veja só, ele assume um formato diferente. Eu tenho essa mãozinha indicando que aqui tem uma região clicável. Eu posso clicar aqui, como eu vou fazer agora, e veja só, o PDF foi direcionado para esta última página, para indicar que aqui eu tenho um tipo de link. Eu poderia, por exemplo, vir aqui no meu texto, localizar o nome que eu inseri o link e colocar, por exemplo, ele sublinhado. Veja só. Pronto. Compilei o meu arquivo. E agora, se eu me aproximar aqui com o meu mouse, olhe só, assim como antes, eu posso clicar e isso irá me remeter aqui abaixo, pois foi o local que eu defini aqui nas minhas linhas de digitação. Se eu quisesse, por exemplo, que ao clicar lá naquela mesma palavra no nome do autor, se eu quiser ser direcionado, por exemplo, para este primeiro parágrafo aqui da página 2, eu devo apagar este código que eu coloquei aqui e devo colocá-lo lá na página 2. Vamos localizá-la aqui. Veja só, eu vou colocar o código aqui e vou pegar, por exemplo, só essas duas primeiras palavras aqui do primeiro parágrafo da página 2. Veja só, hypertarget. Vou colocar a palavra autor, pois foi a palavra que eu defini lá acima, e vou colocar aqui essa expressão, o partido, simplesmente para o programa entender que eu quero ser direcionado para esta linha aqui, onde começa com o partido. Então, compilando o meu arquivo, novamente não aconteceu nada, mas se nós aproximarmos aqui com o mouse e clicarmos, note, fui direcionado para esta região, assim como programado aqui do lado esquerdo. E essa é uma maneira de colocarmos links dentro do nosso arquivo PDF que direcionam o autor para locais dentro do arquivo PDF. Uma outra maneira é inserir links que direcionam o autor para regiões externas ao PDF, para páginas da web, por exemplo. Veja, por exemplo, vamos colocar aqui no nosso navegador a seguinte página da internet. É uma página do Wikipedia que fala sobre o livro 1984. Agora, digamos que eu queira inserir o seguinte comando. Quando o autor clicar na palavra Winston, eu quero que abra esta página para o autor. Veja, para isso, nós devemos vir aqui e localizar primeiramente esta palavra Winston. Vamos localizar aqui no nosso texto. Pronto, ela está aqui. E o comando que nós devemos inserir aqui é o seguinte, /, href, entre chaves, nós vamos colocar o nome Winston, mais isso na segunda chaves. Porque na primeira chaves, nós devemos colocar este endereço aqui. Vamos copiá-lo, vamos colá-lo aqui na primeira chaves e ao compilar o nosso arquivo,
veja só, aparentemente não aconteceu nada no nosso texto também, mas quando nós aproximamos o mouse aqui na palavra Winston, veja só, aparece uma formatação indicando que aqui tem algo para nós clicarmos. Então vamos clicar aqui acima e olha só, fomos direcionados para esta página. Para voltar ao programa de edição, clicamos na flechinha e pronto, temos aqui o nosso arquivo PDF. Por enquanto é só e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!